Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Outliers Infomoney neste episódio de número 182. Eu sou a Clara Sodré, analista de fundos da XP, e aqui trazemos as principais gestoras e profissionais do mercado para explicar a relação entre o que está acontecendo no Brasil e no mundo e os seus investimentos. Lembrando que você pode assistir esse e os outros episódios no YouTube e nas principais plataformas de áudio. E hoje nós trazemos um episódio mais do que interessado para os investidores que gostam de um pouquinho de volatilidade, correto, Fabiano Sintra? Boa tarde a todos, Fabiano Sintra aqui, sou responsável pela seleção de fundos da XP. E é verdade, Clara, hoje a gente vai falar de um dos temas mais comentados, discutidos ultimamente nos mercados em geral, tema polêmico, que é o Bitcoin e criptoativos em geral. Não é de hoje que o Bitcoin gera muitas opiniões, opiniões muitas vezes extremas. De um lado, que o Bitcoin é o futuro, quem tiver de fora vai perder o bonde. Do outro, que o Bitcoin tem data de validade, eventualmente vai a zero. Existem uma série de riscos associados. A verdade é que o Bitcoin é uma realidade. Ele nasceu após a crise financeira de 2008 com a proposta de ser um dinheiro digital, escasso, sem banco central, sem intermediários. E desde então o Bitcoin tem ganhado mais e mais adeptos, tem invadido as discussões de investimento no mundo inteiro. E para entender o cenário atual do Bitcoin e colocar um pouco a bola no chão sobre essas polêmicas envolvendo o futuro da criptomoeda, a gente tem a honra de receber hoje na bancada do Outliers o Samir Kirbaj, que é sócio fundador e CIO da Hashdex, uma das principais gestoras de criptoativo do Brasil e do mundo. Então, bem-vindo, Samir. Fabiano, Clara, obrigado por me receber aqui de novo. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Samir. É um prazer te receber novamente aqui na bancada. Você esteve conosco anteriormente no episódio de número 133 para falar sobre a classe, apresentar a gestora e agora volta em um momento importante de volatilidade. Para os nossos ouvintes, um pouco aqui do nosso convidado. O Samir Kerbaj é CIO da Hashdex, responsável pela estratégia global de investimentos, desenvolvimento de produto e pesquisa. Sócio fundador da Hashdex, liderou a expansão e construção da plataforma de gestão de ativos e criptomoedas por meio de ETFs, ETPs e outros veículos como fundos de investimentos. Samir possui mais de 15 anos de experiência em infraestrutura de mercados financeiros e trading quantitativo e é formado em engenharia da computação pelo IME. Novamente, nossas boas-vindas. Obrigado, Clara. Samir, para começar o nosso papo, já vou mandar uma pergunta bomba logo de início. É, Quando a gente olha para o Bitcoin, ele é um ativo relativamente jovem, né? Ele ainda é considerado um experimento ou a gente já pode dizer que ele é uma classe de ativo bem definida, já passou a arrebentação? Qual que é a visão da Hashdex sobre o Bitcoin? Olha só, o Bitcoin, do ponto de vista de tecnologia, de ativo, do que ele é, ele já está bem claro, já está bem definido. Ele não muda há muito tempo, tá? Agora, qual uso a sociedade vai ter dele, né? E qual futuro uso, qual expectativa, isso é o que é o motivo de polêmica, o que vai evoluindo ao longo do tempo, né? Então, como você bem falou, o Bitcoin ele foi criado lá em 2009 como uma moeda digital. É uma forma, né? Assim, na primeira transação do Bitcoin tem uma matéria de jornal sobre, né, os governos mais uma vez resgatando ali os bancos, né, essa narrativa assim, de um descontrole na política monetária, né, e o fato que a sociedade, né, a população não tem uma forma de dinheiro, né, independente ali dos governos. E ao longo do tempo essas narrativas foram mudando, foram evoluindo. Então, o que eu diria é o seguinte, o Bitcoin como ativo ele já é bem maduro, a infraestrutura de mercado em torno do Bitcoin evoluiu muito nos últimos anos. Agora, como tese de investimento, eu acho que ainda é uma tese emergente, tá? Eu acho que ainda é um ativo de risco, né? Essa é a grande confusão, né? E aí entrando na polêmica ali, eu acho que uma das perguntas que eu mais tenho recebido nos últimos meses, especialmente, é assim, não era para ser uma reserva de valor, né? Assim, o Bitcoin não tinha que performar ali com. Então, assim, a narrativa vai mudando, mas eu acho que o ativo, enfim, nada mudou no Bitcoin, ele continua se comportando a rede continua funcionando da mesma forma, é uma rede de pagamento de moeda, agora o uso que a gente vai ter é que é a grande polêmica. E qual que é a tese fundamental atualizada hoje em dia? Como que a Hashdex explica a tese de investimento do Bitcoin em termos de definição? Tá. Então, assim, a tese que a gente tem do Bitcoin, e ela,
no caso da Hashdex, ela é a mesma desde 2018, então você quem acompanhar, né, assim, a nossa trajetória, os nossos podcasts, né, vai ver que não mudou. A nossa tese é que o Bitcoin é uma reserva de valor digital emergente, tá? O que significa isso? Reserva de valor é uma forma de você transmitir valor no tempo, né, de você preservar o seu patrimônio, né, preservar valor e transferir isso para gerações futuras. É a primeira vez que a gente tem uma forma de reserva de valor digital, tá? Até então, o que a gente está acostumado, né, assim, quando a gente fala de reserva de valor, é ouro, imóvel, né, títulos do governo ali de países mais maduros. Então, esse é o conceito de reserva de valor que a nossa sociedade tem adotado. Agora tem uma nova forma que é 100% digital na internet. Isso é muito novo, tá? As pessoas ainda estão se acostumando com esse conceito. Esse ativo ainda não está na política de investimento dos bancos centrais, então ainda não é utilizado como uma reserva de valor. E a nossa tese é que ao longo do tempo, à medida que a infraestrutura vai evoluindo e à medida que a gente vai passando por essa transformação geracional, né, essa mudança geracional e essa transformação digital da nossa sociedade, esse ativo vai ficando cada vez mais normalizado, até que eventualmente ele vai sim fazer parte da política de investimento dos bancos centrais como uma reserva de valor. Então essa é a nossa tese, é que o Bitcoin vai evoluir de um ativo emergente para uma reserva de valor consolidado. A grande pergunta é em quanto tempo isso vai acontecer, né? Se vai acontecer em 5 anos, 10 anos ou 50 anos. E quando ele tiver, né, finalmente ali consolidado como uma reserva de valor, aí a tese vai ser completamente diferente. Aí, enfim, a gente não espera esse nível de valorização, a expectativa que existe hoje com relação à valorização do Bitcoin. Então, esse é um pouco da nossa tese, tá? Isso causa muita confusão porque parte da tese é ser reserva de valor, mas se você perguntar para mim se o Bitcoin é uma boa reserva de valor hoje, vou dizer que não, né? Assim, e os preços dos últimos meses mostram isso, né? A demanda por reserva de valor não soberana na sociedade cresceu de forma exponencial aí Interessante. nos últimos anos. Agora, cresceu aonde? Cresceu pelos bancos centrais. São os bancos centrais que estão comprando. Os bancos centrais não compram Bitcoin hoje. Então, acho que isso é um pouco do paradigma que a gente vê no Bitcoin, tá? E é por isso que ele é um ativo de risco. Apesar de ter uma tese de reserva de valor, ele é um ativo de risco. Então, quando a correlação dele com o Nasdaq 100, por exemplo, é maior do que a correlação com Com ouro. Então, assim, isso mostra um pouco da dinâmica, né? Da desconexão ali. E é até É, interessante pegar um pouco dos últimos meses como referência, até porque o mercado de cripto tem passado por uma correção relevante. Bitcoin acumulando quedas importantes e as altcoins apresentando uma volatilidade, uma queda ainda mais intensa. Poderia descrever na leitura da Hashdex o que que é esse momento, o que que ele quer dizer? Ele reflete algum ajuste cíclico da classe ou existem outros padrões comportamentais, seja marco regulatório, de fluxo ou até mesmo de macro global, que justifique essa volatilidade no curto prazo? E a gente até fez uma correlação com o ouro, né? Muito se falava do Bitcoin ser o ouro digital. Está tendo a valorização forte do ouro, você até comentou, por conta da compra de bancos centrais. O que que é essa volatilidade e essa performance negativa do Bitcoin e das outras criptomoedas nesses últimos meses, especial nos últimos 12 meses? eu acho que tem três fatores principais, tá? Tem, obviamente, o ambiente macro, né? Então, cripto, sendo uma classe de ativos de risco, ela está com esse duration longo, né? Então, a gente fala de uma tese de longo prazo, é algo geracional, não tem nada que vai acontecer de hoje para amanhã. Ela é muito sensível às condições de política monetária. Então, sempre que você tem qualquer mudança com relação à política monetária, ao ambiente, né, de liquidez, você tem um impacto nos ativos de risco e tem impacto nos criptoativos. Um segundo fator importante é a clareza regulatória, ou a falta de, né, clareza regulatória. Então, a cripto teve uma lua de mel ali depois da eleição do Trump, né, ali no final de novembro ali de 2024. O começo de 2025 foi muito positivo, porque teve uma transformação muito grande na agenda regulatória. E agora, né, assim, o grande desafio dessa indústria é ter uma clareza regulatória, né, que seja perene, né, que não esteja sujeita ao governo da vez. Então, as discussões no Congresso, né, de passarem marcos regulatórios no Congresso. E a expectativa, né, de quando isso vai ser aprovado. Então, o Clarity Act, né, que é a grande discussão que está acontecendo no Congresso hoje, no Congresso americano sobre cripto hoje, tinham expectativas, né, que ela poderia ter sido aprovada ano passado. Aí agora já tem a discussão de será que vai ser aprovado esse ano, com os midterms chegando. Então,
essa clareza regulatória é algo que a indústria precisa para se desenvolver. E tem um terceiro, que eu acho que na verdade é o mais relevante para explicar o que aconteceu nos últimos meses, que é uma profecia autorrealizável desses ciclos de 4 anos que criptoativos vêm tendo nos últimos 12 anos. Tá? Então, é interessante, eu escrevi sobre isso no começo de 2023, sobre esse ciclo de 4 anos. Eu marquei ali que em outubro de 2024 a gente ia entrar num bear market e provavelmente em outubro de 25 ia reverter, se a história rimasse, né? E aconteceu exatamente dessa forma. A gente ficou com o mercado lateralizado ali, basicamente, até outubro de 2024. De 24 até outubro de 2025 foi quando a gente teve a grande pernada ali, que o Bitcoin superou os all-time highs, e agora a gente teve uma grande correção. Assim, eu não tinha nenhuma pretensão de prever o futuro fazendo isso, mas é porque, como tem muito investidor de varejo e eles se ancoram nesses níveis de preço e nessas teses, né, nessas profecias aí de 4 anos, isso acaba movendo o preço. E foi um pouco disso que aconteceu, né? A gente viu um movimento, né, de tanto investidores que ganharam muito dinheiro com criptoativo, à medida que foi se aproximando aquele final do ciclo, né? E será que vai ter um ciclo? Será que não vai ter? Na dúvida, deixa eu colocar um pouco de dinheiro no bolso aqui para seguir. Então teve uma correção muito grande por um fluxo vendedor muito relevante no momento em que não tinha muito comprador, né? Então a gente estava com um momento ali enfim, que as ações de tecnologia em geral estavam sofrendo. Então, isso causou uma depressão nesse mercado. Então, esse é um pouco do panorama que a gente vê, né? Então, tem basicamente três fatores. Você tem esse ciclo de 4 anos, você tem essa discussão sobre clareza regulatória, essa pressão para ter uma clareza regulatória e tem um ambiente macro. E é até interessante trazer um pouco dessa correlação com as empresas de tecnologia, porque realmente a gente está passando agora por uma maior incerteza em relação, especialmente às 7 magníficas empresas de inteligência artificial. E aí eu queria muito entender um pouco de olhando para frente, e aí trazendo um pouco do papel estrutural dos Bitcoin dentro dos portfólios. Você acredita que ele vai pelo menos nesse curto médio prazo, se caracterizar mais como uma reserva de valor, que a gente já comentou que isso não é agora, mas um papel de crescimento na carteira ou um ativo mais tático para você colocar e tirar ao longo do tempo? Como é que vocês enxergam esse papel do Bitcoin hoje e das criptomoedas como um todo no portfólio? Cripto é uma tese de growth, tá? É uma tese de crescimento. Então, o que a gente vê é uma classe de ativos emergente com uma história ali, né, de crescimento geracional que ainda está muito cedo. Eu costumo comparar o momento que a gente está em cripto com a internet no começo dos anos 2000, tá? Então, a gente ainda está tentando entender como é que vai usar, a gente sabe que é o futuro, mas não sabe exatamente quando, não sabe como, não tem clareza regulatória, não é utilizada ainda de forma ampla ali pela população. E em 10, 20 anos a gente não consegue mais viver sem a internet. Então, a gente está mais ou menos nessa fase em criptoativos, tá? Então, ainda é uma tese de growth, tá? E é assim que a gente recomenda que os investidores olhem, né? Eles olharem isso como uma tese de longo prazo, em que faz sentido, né? Por ser uma classe de ativos historicamente descorrelacionada com as outras classes de ativos, né? Por quê? Porque a história é diferente, os drivers de valor são diferentes, os fundamentos são diferentes. Faz sentido que você tenha uma pequena alocação no longo prazo, ou seja, que você esteja sempre alocado. Posso usar de forma tática? Pode, ainda mais com essa volatilidade, né? Eu acho que tem muita oportunidade para utilizar cripto de forma tática. Mas a gente acha que cripto é um excelente diversificador ali no portfólio e que ele tem, sim, um papel num portfólio de longo prazo. Conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo mais histórico sobre o comportamento do Bitcoin como ativo. Você consegue, de fato, identificar padrões de comportamento. Porque, no final das contas, preço é um pouco isso. Entender o fundamento e quais são os padrões de comportamento, como que ele reage dentro de cada ciclo. O que dá para inferir já com esse histórico que a gente tem, ainda curto e crescendo, de comportamento observado empiricamente? Quando que o Bitcoin sobe? Quais são as correlações que já são relativamente comprovadas? Como que ele se comporta num ciclo monetário contracionista versus expansionista? O que dá para inferir de comportamentos conhecidos do Bitcoin? Olha, o que a gente consegue inferir olhando no histórico é que, de fato, ele reage de forma muito positiva a um ciclo mais expansionista.
ele tende a reagir de forma muito negativa em ambientes mais contracionais, como todo ativo de risco. Agora, e aí o Bitcoin especificamente, outras criptos até você pode ver como um play de tecnologia mesmo, tá? Então, assim, não existe uma tese de reserva de valor ali. Mas no Bitcoin especificamente, se a nossa tese estiver correta, esse comportamento vai mudar ao longo do tempo. Né? E é o que está acontecendo. Então, quando você olha para a volatilidade do Bitcoin, ela já é muito menor do que era 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás. E também uma outra coisa interessante que eu não recomendo que os investidores, enfim, tentem extrapolar um padrão do que aconteceu nos últimos 10 anos para o que vai acontecer nos próximos anos com relação a criptoativos. É porque a infraestrutura está mudando. Tá? A infraestrutura de mercado está mudando e o perfil do comprador está mudando também. Isso vai mudar o desempenho da classe de ativos. Então, quando você olha para qualquer outra classe de ativos que já existe há décadas, né, você consegue olhar para os últimos 5, 10 anos e tentar, enfim, traçar algum padrão de comportamento. Cripto existe há um pouco mais de 10 anos, 15 anos, enfim, como um grupo ali, além do Bitcoin, e ele está sempre mudando, né, está sempre evoluindo. Então, agora a gente tem ETFs, né? A gente tem derivativos, você tem investidores institucionais entrando, tem hedge funds que antes não tocavam, agora tocando. Então era uma classe de ativos que só tinha varejo, não tinha infraestrutura de mercado, que estava muito sujeito a choques de preços. Agora você tem mecanismos de hedge. Então esses mecanismos de hedge eles acabam também reduzindo a volatilidade e aumentando a correlação até com outras classes de ativos. Então, por isso que eu acho difícil tentar traçar algum padrão e assumir que esses padrões vão ter qualquer tipo de previsibilidade ali olhando para frente. Mas se olhar para o passado, ele, enfim, reage de forma muito sensível à política monetária. É até interessante falar sobre essa questão de política monetária. O que acontece, tá? A gente está passando por um período agora de realocação de fluxos globais como um todo. E quando a gente observa, especialmente todo esse movimento de realocação, tem impactado diretamente no câmbio, ou seja, uma desvalorização forte do dólar e hoje o Bitcoin ele tem a sua cotação em dólar. Além desse movimento que a gente está acompanhando vinculado ao debasement trade, que é o que está sendo chamado, né, pelo mercado, que é esse fenômeno de desvalorização das moedas como um todo, nós temos o ouro sendo, o ouro e a prata, né, não só o ouro, mas as duas commodities sendo um objetivo de fluxo muito grande para os investidores. E a grande pergunta é, muito em linha com tudo que está acontecendo, como você enxerga essa relação macro global hoje com a tese do Bitcoin? Como que ela influencia diretamente e o que o investidor pode esperar com toda essa volatilidade que a gente já está acompanhando para a moeda? Eu acho que isso é um vento super positivo para a tese de criptoativos e a do Bitcoin específica. Tá? Então, o Bitcoin com essa tese de ser uma reserva de valor digital emergente, né, e de ser uma rede de pagamentos independente de intermediários, ela não tem função numa sociedade que confia muito no governo e que as treasuries são a grande reserva de valor e que você não precisa de alternativas. Então, na sociedade dos últimos 50 anos, em que o ouro não atuou como reserva de valor porque não era necessário, porque todos os governos tinham treasuries ali ao invés de ter ouro, o Bitcoin simplesmente não é necessário. Tá? Agora, numa sociedade em que existe uma desconfiança cada vez maior com relação aos governos, que existem tensões maiores, cada vez maiores entre os países, em que você tem, né, assim, uma mudança de paradigma, né, o petrodólar, né, assim, deixando de existir, deixando de funcionar como, assim, o petrodólar foi um pacto que os Estados Unidos, por um lado, ia exigir que todos os exportadores de petróleo exportassem o petróleo contra dólar, né? E em contrapartida ele ia dar garantias de defesa para esses países todos. Os Estados Unidos está quebrando essa promessa e está mudando a regra do jogo. Então a gente está vivendo num momento em que a regra do jogo está mudando. A regra do jogo está mudando, os participantes estão se reorientando e nessa nova orientação global, a demanda por uma reserva de valor não soberana, né, que não dependa dos governos, ela está cada vez maior. Então esse é um ambiente super favorável para reservas de valor e a gente acredita que é super favorável para amadurecer, para acelerar o amadurecimento da tese do Bitcoin. Você tem situações como os Estados Unidos, né, tendo uma reserva estratégica de Bitcoin e a China acumulando ouro, né, e ninguém sabe quanto ouro a China tem e enfim, qual pace que eles estão comprando. A gente consegue inferir pelos preços que ela deve estar fazendo isso de forma muito relevante. Então você tem o estímulo dos Estados Unidos, por exemplo, de desinflar o valor do ouro
e inflar o do Bitcoin para afetar a China. Então você começa a ter o Bitcoin, ele pode ter um papel geopolítico muito importante nessa configuração nos próximos 5, 10 anos. Então acho que tudo isso que está acontecendo, ele é extremamente positivo. Se de um lado ele traz muita atenção para os mercados, né? E ele é muito positivo para a tese do Bitcoin. E ele pode ser positivo para a tese de plataformas de contrato inteligente também, que influenciam os outros criptoativos, né? Por quê? Porque é uma plataforma global também não soberana, né? Que não depende de um país ou de outro, e que você pode ter, né, todo mundo se comunicando ali numa regra única sem depender dos Estados Unidos ou da China cortar determinados canais. Então, acho que isso tudo é positivo para criptoativos. Excelente. E foi nos Estados Unidos, acho que teve os saltos regulatórios mais relevantes dos últimos tempos. Desde do Fed aprovando produtos de Bitcoin, então a baita chancela do órgão regulador americano, o lançamento dos ETFs pela BlackRock e gestoras relevantes também no mundo, aumentou substancialmente a liquidez do ativo, o que permitiu também a adoção do instrumento por investidores institucionais. Então entrou de fato na carteira de fundos de pensão, endowments, seguradoras e outros investidores em geral. Isso contribuiu muito para a maturidade, o ciclo de maturidade do ativo. E agora caminhando, inclusive, para ser considerado no balanço dos bancos centrais. Me parece que o Bitcoin ele passou da arrebentação. Você acha que existe ainda algum ponto em que ele pode não dar mais certo? Você acha que ele já se tornou too big to fail? Então, muito grande para dar errado? Que o dano que vai gerar no ecossistema financeiro vai ser tamanho que não dá mais para dar errado? Olha, como toda rede, né, ela tende a crescer de forma exponencial com a adoção, né? O seu valor tende a crescer de forma exponencial com a adoção. Então, o Bitcoin já atingiu um network effect muito relevante. Eh, Dá para dizer hoje que não tem mais volta, né? Que é too big to fail. Acho que algumas pessoas vão dizer que sim, já é too big to fail. Eu acho que assim, é um ativo de risco, tá? Então eu não assumiria enfim, que já está tudo resolvido. Agora, se você perguntar, né, assim, o Bitcoin ele está mais forte ou está mais fraco do que estava 2 anos atrás, 3 anos atrás? A demanda está maior ou menor? Né? A oferta a gente sabe que está menor, né? Porque a oferta do Bitcoin é previsível. A gente sabe que a oferta está menor. A demanda está crescendo de forma exponencial. Quando a gente olha para o futuro, o mundo vai precisar mais ou menos de uma reserva de valor não soberana. Mais. Né? O mundo está ficando mais ou menos digital. Então, todos esses ventos estão a favor do Bitcoin. Então, eu diria que ele está num caminho muito promissor. A infraestrutura de mercado está evoluindo, a adoção está evoluindo, clareza regulatória. Tá? Então, assim, acho que, como toda tecnologia, ela está sujeita a ser disruptida por uma nova tecnologia. Então, pode ser que amanhã tenha sei lá, uma tecnologia monetária que seja melhor do que o Bitcoin, não sei, mas hoje, né, vendo o cenário como a gente está hoje, a tese está mais forte do que Se nunca. ainda então tem risco de dar errado, quais são os riscos estruturais que você vê? O que pode desandar? O que está no mapeamento de riscos concretos, reais, que porventura podem comprometer a trajetória tão promissora que o Bitcoin vem mostrando? Acho que tem algumas coisas que podem atrasar, tá, esse processo de maturação. Você tem, por exemplo, fatores geopolíticos. Então, vamos imaginar um cenário em que um cenário alternativo em que o Trump não tivesse vencido a eleição e a gente tivesse uma continuidade do governo democrata que era muito resistente a criptoativos e muito resistente ao Bitcoin especificamente. Isso podia ser algo que, eventualmente, né, num momento de tensão ou de maior demanda por inflação, que o governo vai colocar controles de capitais e que eles decidam banir o Bitcoin. Por exemplo, isso seria um cenário catastrófico, né? Pelo menos que atrasaria bastante o desenvolvimento dessa tecnologia. Como foi o caso não sei se vocês lembram, em 2021, que a China baniu
o Bitcoin, depois baniu a mineração de Bitcoin. Isso também atrasou a tecnologia em alguns anos. Você tem um risco de computação quântica, né, que se fala muito, né, de você eventualmente ter computadores quânticos ali que possam quebrar a criptografia do Bitcoin. Então isso tudo, enfim, são riscos que existem no ar e precisam ser mapeados, tá? Mas acho que hoje não diria que tem nada existencial ali que pode ameaçar o Bitcoin no curto prazo, tá? Eu diria que o maior risco é ter uma tecnologia melhor, uma tecnologia monetária melhor. Eu acho que até nessa linha, Samir, uma coisa que a gente acaba sendo questionado com frequência é sobre as altcoins. Então, muitos investidores acabam tentando seguir a mesma premissa de um portfólio tradicional e sair pulverizando em várias criptomoedas. Só que nesses últimos tempos, especialmente em tempos de correção, naturalmente essas criptomoedas, para além do Bitcoin, elas têm uma volatilidade maior, tendem a cair mais. Alguns projetos até deixam de existir. Então, o risco tende a ser maior justamente pelas premissas que a gente trouxe aqui de mudança de projeto, o que pode acontecer. E aí a minha pergunta vai muito em linha com a questão da gestão ativa dentro de um contexto como esse, e principalmente do investidor saber com quem ele pode contar e o que ele está fazendo na hora de investir em criptomoedas. Como é a gestão ativa da Hashdex hoje dentro desse universo e principalmente qual a melhor orientação para esse investidor que não conhece, mas tem vontade de diversificar quando investe em criptomoedas? Vamos lá, uma parte importante da nossa tese é que a gente tem uma convicção que cripto, como uma classe de ativos, é bem maior do que o Bitcoin. Tá? Se você olhar nos últimos anos, o Bitcoin tem performado melhor do que os outros criptoativos, melhor do que um índice, né, de criptoativos. Isso faz parte, né, do fato da tese do Bitcoin estar mais avançada, né, do fato de não ter clareza regulatória para a adoção de stablecoins, ativos tokenizados e tudo isso que pode ser positivo ali para a tese de cripto em geral. Então o Bitcoin tem tido anos muito bons, enquanto o resto do mercado não tem tido um período muito positivo. Mas a nossa convicção é que cripto é muito maior do que Bitcoin, que as aplicações da tecnologia de blockchain elas vão muito além de moeda, de pagamento e de reserva de valor. Então, assim, essa é uma tese fundamental que a gente tem, tá? Que, de novo, assim como a tecnologia da internet não permitia que a gente só... A única aplicação não era só o e-mail, né? Então, lá na década de 90, se a gente olhasse ali, a grande aplicação da internet era o e-mail. Se você assumisse que a única coisa que a internet ia trazer de valor para a nossa sociedade era o e-mail, né? Assim, a gente estaria errado bem feio. E a gente acha a mesma coisa para cripto. Só que ainda é muito cedo. Tá? Se a gente está falando aqui que o Bitcoin ainda está cedo, ainda está emergente, ainda tem muito espaço, quando a gente olha para as outras teses, elas estão ainda mais emergentes ainda, estão mais cedo ainda. Com um detalhe, elas ainda não têm clareza regulatória nos Estados Unidos, que é algo que tem bloqueado essa indústria desde 2018. O Bitcoin, de uma certa forma, ele é uma commodity, ele não precisa dessa clareza regulatória como as outras aplicações precisam. Então isso tudo cria um momento em que, enfim, a tese em geral é muito forte no Bitcoin, a adoção institucional que a gente vê no Bitcoin é muito forte, mas agora a gente tem visto também, né, um interesse maior em olhar plataformas de smart contract, olhar ativos tokenizados e stablecoins, porque finalmente os Estados Unidos tá abraçando essa tecnologia. Então acho que a forma, né, que a gente recomenda para os investidores é ver cripto como uma classe de ativos, ver sim de uma forma Além. diversificada. Agora, diversificada considerando o tamanho de mercado, né? Que o Bitcoin ele é hoje 70% desse mercado. Então, o nosso produto principal, por exemplo, que é a nossa tese principal, é um índice, né, que a gente co-criou ali com a Nasdaq, que agora recentemente a gente teve esse suporte institucional da CME, que entrou também para suportar esse índice, que é um índice de capitalização de mercado. Então, ele tem ativos, né? Ele é um índice diversificado, então ativos novos podem entrar a cada trimestre, mas ele é ponderado por valor de mercado. Ele tem um peso relevante no Bitcoin, porque ela é a maior tese hoje, mas ao longo do tempo, caso outras teses vão amadurecendo, elas vão naturalmente sendo refletidas dentro do índice. Essa é a nossa tese principal. Aí agora, quando a gente vai falar de gestão ativa em criptoativos, eu acho que é o desafio ainda maior, que em todas as classes de ativos, a gente sabe que gestão ativa é muito difícil, né? Quando a gente olha as estatísticas, é muito difícil bater um bom índice de mercado no longo prazo, para qualquer classe de ativos. Em cripto, isso é ainda mais difícil, e o fato da gente ter poucos dados, né, poucos anos de dados,
fazem com que se torne mais difícil ainda você demonstrar qualquer tipo de consistência. Então, as principais teses da Hashdex são teses de gestão passiva, tá? São teses de fato, é mais importante você sair do zero, né? Para quem tem zero de cripto, é mais importante sair do zero e ter um pouquinho do que necessariamente buscar a melhor estratégia possível para time esse mercado e tal. Agora, assim, dentro disso a gente tem sim algumas estratégias de gestão ativa que buscam principalmente ajudar os investidores a reduzir a volatilidade dessa exposição a criptoativos, por exemplo. Tá? Então, isso é algo que, com os instrumentos que a gente tem hoje no mercado, com os ETFs, mercados de futuros, opções, isso dá uma série uma gama de possibilidades para os investidores calibrarem suas exposições, né, e gerarem alfa ali a partir de cripto como uma classe de ativos, mas não necessariamente, né, no stock picking ali, né, de ter que selecionar ativos individuais. Então, essa é a gestão ativa que a gente acha que existe hoje infraestrutura de mercado e existem ferramentas suficientes para gerar alfa. Na gestão ativa de stock picking, a gente acha que ainda é muito cedo e onde tem, de fato, um histórico bom e um potencial bom para gestão ativa dentro de cripto é quando a gente olha para venture capital, que aí é uma dinâmica muito mais parecida com o venture capital tradicional, de fato olhar tamanho de mercado, qualidade de time, né, e capacidade de execução dos times e investir ali bem cedo. Então, antes desses tokens, né, desses criptoativos estarem no mercado público. Na gestão ativa, como em qualquer classe de ativo, você está sempre olhando o fundamento. Tem métricas que você monitora para comprar, para vender, para fazer qualquer tipo de market timing como que você mencionou. Quando você olha o comportamento dos retornos do Bitcoin, tiveram ciclos altas enormes. Mais recentemente, uma correção, uma queda. Como você avalia o comportamento desse padrão de performance, de padrão de retorno? Você acha que corresponde a fundamentos técnicos de fato? Ou o principal componente ainda é especulativo? Ele ainda depende de narrativas e de uma escassez artificial que pode ser de alguma forma manipulada, falado em uma direção, de repente no outro dia muda. Como você avalia esse comportamento fundamental versus especulativo? Olha, como toda classe de ativos de risco listada em mercados públicos e com liquidez, ela está muito sujeita à especulação, né? Então você tem muitos especuladores. Em cripto, você tem mais ainda porque você tem uma predominância de investidores de varejo, né, que estão muito sujeitos a essas narrativas, essas ondas de narrativas. Então eu diria que no curto prazo, principalmente quando você olha no horizonte de semanas ali, a sensibilidade a narrativas e a especulação é muito alta. Por isso que a gente sempre, né, assim, uma tecla que a gente sempre bate com os investidores, porque a Hashtag sendo, né, uma casa que pensa em cripto como uma tese de fundamentos, né, de longo prazo, a gente sempre tenta puxar os investidores, né, para dar um zoom out ali e olhar, né, em horizonte de anos, né, e não em horizonte de semanas. Em semanas, ele pode ser muito especulativo, né? A gente tem, enfim, uma predominância muito grande, como qualquer commodity, né? Acho que, em geral, enfim, não existem necessariamente metodologias para chegar num valuation específico em que analistas vão olhar e vão operar em torno daquilo ali. O preço é função de oferta e demanda. E aí, oferta e demanda, né, assim, tá muito sujeito, né, especialmente no mercado que opera 24/7, está muito sujeito a narrativas. Samir, você esteve conosco aqui em 2024, está de volta aqui, mais de um ano aqui de diferença, e a gente falando de novo momento Bitcoin. Mas se a gente tiver novamente um episódio daqui a 15 anos, então vamos levar lá para a futurologia, lá para frente. É possível dizer que daqui para o longo prazo o Bitcoin ele de fato vai se tornar um novo ouro digital ou vai ser lembrado como uma grande bolha financeira da história? Qual a sua leitura sobre isso? 15 anos, né? 15 anos. 2040. 2040. Olhando o cenário hoje, eu acho que em 2040 o Bitcoin vai estar normalizado, né? Acho que a oportunidade de investimento que a gente vê hoje não vai estar mais lá. Ele vai ser visto como uma reserva de valor, tá? Os bancos centrais vão ter nas suas políticas de investimento. Tem algo que a gente sempre desconsidera, né? Na nossa sociedade a gente tende a pensar de forma linear, né? Tenta pensar que o futuro vai ser linearmente diferente do que ele é hoje. Mas tem um fator muito, muito difícil que entra, né, no meio dessa equação, que é a inteligência artificial, né? Então você tem, enfim, cada vez mais o mercado
ele vai ser regido por agentes de AI, não por humanos, né? E aí eu acho que a tecnologia de criptoativos ela é até melhor para um agente de AI interagir do que ativos tradicionais. Então, o agente de AI não tem CPF, não tem CNPJ, não tem conta bancária, não tem cartão de crédito. Então, ele vai transacionar utilizando criptoativos. Então, acho que você vai ter agente de AI com reservas de Bitcoin, por que não? Então, assim, acho que a probabilidade hoje de a gente falar que o Bitcoin vai ter sido só uma bolha, eu acho que ela é muito pequena. Excelente, Samir. Como de costume, nós temos aqui no Outliers um momento em que a gente para de falar do CNPJ. Então, a gente tira um pouco aqui do universo das criptomoedas da mesa e gostaria de ouvir um pouco do Samir. Na posição que você tem hoje, numa volumetria grande, inclusive, de produção de insights, de gestão do dia a dia da gestora, a gente gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência alguma sugestão, seja de filme, seja de podcast, seja de livro, que possa ajudar os nossos outliers aqui, ouvintes, a entender, pode ser o universo da criptomoedas ou até mesmo como você lida com essa volatilidade para manter a calma quando o cenário está como esse que a gente está acompanhando hoje. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo para lidar com essa volatilidade é de cuidar da cabeça, cuidar do corpo, né? Assim, e isso foi um processo para mim, porque durante muito tempo, enfim, um mercado que opera 24/7, né? Então você tem uma tendência também de ficar ligado 24/7. Então, passei a ler, por exemplo, mais livros de ficção do que livros de mercado, necessariamente, principalmente em momentos mais de tensão. Então, tem um livro que eu estou lendo agora que ele é bem interessante, não tem nada a ver com o mercado, do Saramago, se chama As Intermitências da Morte, né? Que é, imagina um país que, de repente, né, no ano novo, dia 1º de janeiro, ninguém morre mais. A partir de meia-noite, de 1º de janeiro, ninguém morre mais. Que é o objetivo de todo mundo, né? A gente quer viver para sempre, né? Os problemas que isso geram na sociedade como um todo, pelo fato das pessoas não morrerem, né, são bem profundos, né? Então isso faz a gente refletir um pouco sobre essa relação entre a vida e a morte, né? E o que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz com o tempo que a gente tem de vida. Então acho que esses normalmente é para aí que eu vou quando o mercado tá muito estressante, né? Quando a gente está muito, eu tento me afastar um pouco e pensar nessas questões mais profundas, porque enfim, a gente sai um pouco do preço, né? E você já está quase 10 anos na Hashdex. Tem mais de uma década de experiência de mercado. Como que foi o seu momento de entrar em um projeto que até então estava bem embrionário? Como que você decidiu tomar esse rumo, investir a sua carreira em criptoativo, fazer essa aposta? Foi mais um salto de fé? Foi uma visão que pouca gente estava enxergando? Se você fosse olhar em retrospectiva agora, como você avalia o passo que você deu 10 anos atrás? Olha, quando eu entrei na Hashdex em julho de 2018, a Hashdex foi fundada em fevereiro de 2018 pelo Marcelo Sampaio, Bruno Caratori, e eles tinham essa ideia maluca ali de criar uma gestora especializada em criptoativos, criar um índice de criptoativos e ter ali um dos maiores ETFs, né, do mundo ali. E aquilo me pareceu um negócio bem maluco, um sonho bem legal que eu decidi embarcar. E assim, na época, eu já estava acompanhando o mercado de cripto há uns 2 anos. Então, assim, eu li o paper do Satoshi Nakamoto em 2011. Eu sou engenheiro de computação, né? Então, enfim, sempre tive nessa fronteira entre o mercado financeiro e tecnologia. Sempre fui entusiasta do que tecnologia poderia transformar no mercado, mas não dei muita atenção ao Bitcoin. Eu achei que aquilo ali era o mercado financeiro tradicional nunca vai adotar esse dinheiro mágico da internet, né? Então, eu sempre deixei um pouco de lado aquilo ali. Em 2016, eu comecei a olhar mais para o blockchain, né, para as plataformas de smart contract e tal, e vi que aquilo tinha um potencial de transformar o mercado. E aí, no momento em que eu decidi para a Hashdex, foi bem difícil, porque não tinha nada, né? Então, enfim, eu entrei lá para montar os fundos, né, montar a gestora, e cripto ainda era algo, assim, se hoje ainda é polêmico, lá atrás era coisa de maluco, era coisa de piramideiro, né? Tem toda aquela discussão. Então, meus amigos, minha família, o que você está fazendo da vida, né? Assim, vai sair do mercado para ir para esse universo novo. Só que eu tinha uma convicção muito grande, assim, que, enfim, por ser apaixonado por essa fronteira entre tecnologia e o mercado financeiro,
eu via que as coisas mais interessantes no mercado, nos próximos 10, 20 anos, iam acontecer nessa interseção ali de criptoativos, que era uma tecnologia que ia fundamentalmente mudar o mercado financeiro. E eu falei, cara, se é aí que vão estar as coisas mais interessantes, é aí que eu quero estar acompanhando, né? É aí que eu quero dedicar minha carreira. Então foi uma decisão um pouco no salto de fé, né? Assim, de que, cara, isso aqui vai transformar o mercado e eu quero entrar cedo porque, enfim, quero participar dessa transformação, né? Então foi um pouco de um salto de fé, tá? Acho que na época todos os meus amigos achavam que eu estava maluco. Hoje ainda acham, né? Mas acho que está um pouco menos polêmico. Ainda é polêmico, mas é menos polêmico. Excelente. Bem, Samir, gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui na bancada do Outliers. É sempre importante a gente falar sobre temas que ganharam tanta projeção por parte dos investidores, mas quando a gente começa a ver um pouco de volatilidade, os investidores ficam até um pouco receosos de falar sobre o assunto. Então a gente agradece aqui todos os esclarecimentos. E temos mais um super episódio aqui, Fabiano, para a nossa bancada. Mais um episódio emblemático sobre uma classe de ativo cada vez mais presente, não só nas discussões dos investidores, mas nos portfólios, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, Estados Unidos, outros países sérios, Japão. E na medida que a gente vê essa classe avançando e passando por desafios monetários, fiscais, políticos, por que não, guerras, a gente de fato vai tendo um histórico mais longo, uma amostragem de como que o ativo se comporta, e quando tem padrão de comportamento, quando tem previsibilidade, a confiança também aumenta. Então, obrigado por ter contribuído, ter trazido a sua visão de quem está nesse mundo das criptos há mais de uma década e por trazer luz para todas essas dúvidas que são frequentes, mas faz parte, e é com discussão que a gente vai enxergando os caminhos adiante. Então, obrigado mais uma vez, um grande abraço para o Bruno também, para o Marcelo, e vida longa para a Hashdex. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Clara. Muito obrigada, Samir. E o nosso Outliers Infomoney fica por aqui. Lembrando que semanalmente temos episódios. Na semana que vem teremos episódios sendo publicados do Expresso Outliers. E com isso você pode compartilhar, assistir e principalmente trazer seus feedbacks aqui nos comentários. Até uma próxima.